Amém, Nicole. Amém. Meus irmãos, ontem fui fazer uma visita, fui fazer uma célula, e era o último dia. E eu disse para a moça, para a família daquela casa, eu falei assim: olha, para vocês entenderem mesmo que eu quero passar, é necessário vocês terem paciência, estar vindo na igreja, ou até mesmo assistir os ensinamentos que a gente tem passado, para você entender o evangelho. Senão você vai ficar perdido e você não vai se encontrar assim com o evangelho genuíno. E eu peço para os irmãos também que estão nos visitando a estar participando, a estar vindo e sendo paciente, que com o tempo Deus ele vai abrir o entendimento. Amém? E os irmãos vão entender o que eu quero passar. Às vezes os irmãos vão vir e vão pegar um leitinho. Leitinho é fácil de entender, mas às vezes é um mocotó, que às vezes você vai falar: meu, o que é isso? Que confronto? Que palavra é essa? Né? Então por isso que eu peço, pelo amor assim da alma de vocês, pelo amor que eu tenho pela vida de vocês, sejam pacientes, e Deus irá abrir o entendimento dos irmãos através da perseverança. Amém? Atos capítulo 2, o versículo é o 42. Atos capítulo 2, o versículo é o 42 em diante. Deixa eu só ver. Atos capítulo 2, o versículo 42 vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui, vamos fazer a oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da tua poderosa palavra, pois a tua poderosa palavra, Pai, é a mesma ontem, hoje, será eternamente. A palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta. Por isso que nós rogamos, clamamos a Ti, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, através da Tua poderosa palavra, pois a Tua palavra, Pai, tem que ser a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Meus irmãos, na quarta-feira eu passei um ensinamento para os irmãos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu vou fazer uma série até mesmo desta passagem, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Hoje eu vou trazer a parte 2. Igual eu disse, uma das formas que Deus ele usa para nos trazer a fé é a vida dos mensageiros dele. É por isso que eu peço para os irmãos terem uma vida de leitura,
o primeiro mensageiro que vai trazer as boas novas, vamos dizer assim, é João Batista. Eu peço para os irmãos irem até mesmo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 3. Ô Elina, você pode pegar aquele microfone, fazendo favor? Eu vou ler aqui, mas depois eu vou pedir a sua ajuda. Mateus capítulo 3. O versículo é o primeiro. Ele vai dizer assim, João Batista estava trazendo essas boas novas. O ano aceitável do Senhor, pega isso. Naqueles dias, no versículo 1, Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No versículo 11, João Batista vai dizer assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Logo em seguida, Jesus Cristo, ele vem também anunciando, o próprio Salvador vem anunciando as boas novas. Assim que ele desce as águas, ele se batiza para ser um exemplo para nós também. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele inicia o seu ministério declarando: daí por em diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você vê que depois Jesus Cristo, ele começa o seu ministério de um em um, vamos dizer assim. Ele chama primeiro André, é o primeiro ao ter um encontro com Jesus. Depois Pedro, né? Você vai ver isso no evangelho relatado por João. E depois ele vai chamando João, Tiago, e assim vai. E ele começa a fazer a profecia para os discípulos. Aí é onde que nós entramos no livro de Atos, onde que Lucas vai relatar que o nosso Senhor Jesus Cristo falou com os discípulos, dizendo para eles ficarem em Jerusalém, e até do alto eles serem revestidos. Em Atos capítulo 1, versículo 15, vai dizer que havia mais ou menos 120 pessoas que ouviram, que ficaram aguardando ali a sua promessa. 120 pessoas. Essas 120 pessoas, elas receberam conforme a promessa do nosso Deus Todo-Poderoso. E a promessa, meu irmão e minha irmã, na minha vida e na sua vida, basta você esperar, basta você crer que as promessas de Deus, igual diz um ditado, ela pode tardar, mas ela não falha, ela chega. Porque Deus, Ele cumpre com todas as suas promessas. E aqui esse livro tem várias promessas, tanto para você como para a sua casa, para a sua família. Alguns podem pensar no início: como assim? Tem que amar Deus sobre todas as coisas, mais do que a minha mulher, mais do que o meu filho, mais do que a minha família. E pode pensar que Deus está querendo destruir a família. Não, Ele apenas quer trazer a família para perto dEle, através de você. Por isso que eu tenho declarado, a primeira pessoa que Deus vai se revelar é para você, na sua casa. Às vezes Deus não vai se revelar para todo mundo. Às vezes Deus vai se revelar para você, e as pessoas que estão à sua volta, elas não vão ver o trabalhar de Deus aqui dentro de você. Mas depois, eles vão começar a ver. E eu tenho falado, olha, Deus na sua vida, Ele vai trabalhar de dentro para fora. E na vida dos seus familiares, Ele vai trabalhar de fora para dentro. Porque eles vão ver a luz, a transformação que Deus operou sobre a sua vida. Por isso que é necessário você deixar a palavra te lavar, a palavra te purificar. E eles vão ser cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 41, vai dizer que vai haver um avivamento na vida deles. E esses 120 homens, eles vão crescer e vão se tornar ali quase 3.000 homens, já assim, através desse avivamento, através da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Em Atos capítulo 2, versículo 41, vai dizer que
mais ou menos 3.000 homens, eles se batizaram, eles se arrependeram ali, por conta desse avivamento que aconteceu na vida desses 120 homens. Em Atos capítulo 4, no versículo 4, esse número já aumenta, vai para 5.000, quase 5.000 homens. E depois Lucas já perdeu o controle. Em Atos capítulo 17, no versículo 3 em diante, ele vai falar que uma grande multidão, já uma grande multidão. Eu vou pedir para a Elida ler Atos capítulo 17, no versículo 3 até o 6, fazendo favor, Elida. Paulo lhes explicava e procurava que o Messias precisava sofrer, e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês... E repara sempre nisso, nas pregações, entendem isso? As pregações dos apóstolos, que eles perseveravam, é essa pregação, Cristo na cruz, Cristo sene, assim, sempre falando do que Cristo, Ele fez por nós. Este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Versículo 5. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Versículo 6. Mas, como não o encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade. Olha aqui, o evangelho estava alcançando, né, o mundo. E assim também tem que ser na minha vida e na sua vida, esse evangelho genuíno. Igual eu quero falar para os irmãos, o significado deste avivamento está baseado em Atos capítulo 2. Eu vou pedir para os irmãos irem lá novamente. Atos capítulo 2. Paulo, ele vai falar que esse evangelho já tinha corrido o mundo inteiro. O mundo inteiro. E aqui em Atos capítulo 2, meus irmãos, o versículo 42 é a parte 2 de hoje. Aí domingo a gente vai para a parte 3, falar um pouco mais desta igreja avivada do livro de Atos. Aqui no versículo 42 vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então o significado do avivamento que estava tendo era essa perseverança na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas antes de passar o ensinamento dessa doutrina dos apóstolos, eu quero chamar hoje a atenção dos irmãos para falar que existe na palavra do nosso Deus doutrinas de homens, doutrinas de demônios e doutrinas que é do nosso Deus Todo-Poderoso, trazendo para os tempos de hoje. Igual eu disse, que estava tendo um avivamento ali por conta do evangelho genuíno, mas também há avivamento através de homens, há avivamento através de demônios e há avivamento através do nosso Deus Todo-Poderoso, conforme aconteceu e acontece em algumas igrejas, conforme aconteceu ali com os apóstolos, esse avivamento que vem de Deus. Eu quero falar primeiro o avivamento que é dos homens, e eu quero passar isso para abrir os olhos dos irmãos, porque isso é possível também. Eu vou pedir para os irmãos irem em Apocalipse capítulo 3, eu vou falar aqui, mencionar essa igreja de Laodiceia, onde era uma igreja avivada, mas esse avivamento não vinha de Deus, e sim dos homens.
Por isso que eu peço para os irmãos tomarem um grande cuidado. Que tem avivamentos que às vezes você pensa que é Deus tocando no seu coração, mas não. Eu falo assim, ó, avivamentos, sentimentos, a gente pode ter, meu irmão, minha irmã, através de músicas, através de filmes, novelas, sim ou não? Você pode se comover. Eu já vi assim uma pessoa se comover com um show de rock. O cara lá com aquela... A pessoa, eu falei, meu, como é que pode? A pessoa se comover através de um rock pesado. Como é que pode? Um Rock in Rio, pessoas chorando. E assim também, se você não tomar cuidado, o nosso coração é enganoso. O avivamento que tem que ter no nosso coração é através da palavra. E através de mudança de vida. Você vê que a mudança de vida deles e o evangelho anunciado, o ano aceitável do Senhor, falando que, né, estávamos sendo aceitos através da misericórdia de Deus nas nossas vidas. E assim eles resolviam mudar de vida por conta da salvação. Eles se desprendiam de qualquer coisa terrena. Você vê que o livro de Atos, eles repartiam, eles vendiam até mesmo casas para repartir entre irmãos, por conta do reino de Deus. É esse avivamento que vem de Deus. Mas aqui, ó, Apocalipse capítulo 3, versículo 15, vai dizer assim, ó: conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então entenda isso. Você vê que Deus, ele fala, quem dera se você fosse quente ou frio, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Aproveitando esse texto, eu quero falar para os irmãos que o joio, ele vai trazer mais ou menos umas pregações parecidas com a do trigo. É onde vocês têm que ficar muito atentos, porque o joio, ele vai falar de Apocalipse, ele vai falar de arrependimento, mas depois esse mesmo joio, ele é sobre idolatria, ele vai colocar idolatria no seu coração, onde que muitas pessoas vão mesmo para o inferno, vão mesmo para o Hades, porque elas não têm discernimento disso. Elas falam assim, a minha igreja prega sobre arrependimento. Sim, o joio prega sobre arrependimento, mas depois ele vem com as idolatrias, onde que as pessoas se confundem, onde que eles pegam versículos isolados e faz as pessoas pecarem, um pecado espiritual, colocando Deus à prova. Você vê que o diabo, ele é mestre nisso. Você vê que quando ele se encontra com Jesus, ele usa a própria palavra de Deus para fazer Jesus Cristo pecar. Ele pega o Salmo 91, que é um salmo de confiança. Bem-aventurado, feliz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que confia, a sombra do Onipotente descansará. Sabe, pode te atacar, pode fazer qualquer coisa contra ti, confia no Senhor, que quem vai te tirar de toda essa cilada, de toda essa estratégia do inimigo é Deus. E você vê que o diabo, ele pega ali o Salmo 91 e fala, está escrito, se você se jogar daqui, Deus, ele já deu ordem para os seus anjos, para te segurar. Você vê que ele está distorcendo o texto, assim também. Muitos filhos do diabo têm feito isso. É por isso que eu peço a atenção dos irmãos. O versículo 17, Deus vai falar assim: pois dizem, estou rico e bastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho de que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para ter riquezas, vestiduras brancas para ter vestirem, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepender-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Era uma igreja que era rica, mas um avivamento que era do homem, não era de Deus. E eu falo assim, ó, a igreja de Deus, mas aonde que o Cordeiro estava? Aonde que o Espírito Santo estava? Estava do lado de fora. Você vê que o texto deixa bem claro: eis que estou à tua porta e bato. Que avivamento é esse? Que o
O principal está do lado de fora. E assim é, meus irmãos. Tem muitas igrejas que sim, tem um avivamento mesmo, mas são dos homens. Olha o avivamento da igreja de Atos. Eles sem louvores, só arrependei-vos. Olha a pregação de Pedro. Arrependei-vos, sai dessa geração incrédula, para que vocês sejam salvos. Sem louvores. 3.000 homens se converteram. Mateus capítulo 15. Versículo 8 até o 9. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui é uma profecia. Você vê que Isaías profetizou naquele tempo. Isso acontecia naquele tempo. Jesus Cristo, ele vem também, e ele declara essa mesma profecia. E assim também Paulo também declara. Eu declaro essa profecia nos tempos de hoje. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me veneram, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Igual eu disse, tem doutrinas que são de homens, doutrinas que são de demônios, e tem doutrinas que são de Deus. Qual é a doutrina que são de homens? É aquela, meus irmãos, que a pregação é voltada assim para vocês, não é voltada para Cristo. Pega isso, tem uma vida de leitura que os irmãos vão entender. Sabe, a estrela não é Cristo, sim vocês, sim é o homem. Sabe, é uma idolatria, assim, só para ter uma igreja cheia, não para ter o céu cheio. E isso, sabe, nos aproxima dessas pessoas. Porque quem é que não tem uma vida assim, que está passando por alguma dificuldade? E eles aproveitam isso para pregar para o homem, para atrair as pessoas para eles, não para Deus. Porque para Deus é necessário você chegar para uma pessoa que pode até estar, sabe, sofrendo muito, mas você declarar na vida dela: se arrepende, sabe, dos seus pecados, tira essa idolatria do seu coração e começa a buscar o nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje não, assim, o avivamento que vem do homem, se eu quisesse, meu irmão, essas cadeiras estavam cheias, eu vim do mundo. Eu fazia pessoas assim, seguir, na época que eu tocava samba, é a coisa mais fácil. Sabe, você atrair pessoas, basta você brincar, basta você falar com elas, mas na palavra de Deus não. Se você quiser atrair as pessoas para Deus, você tem que ser verdadeiro, você tem que pregar para Ele. E quem vai tratar ali o coração não sou eu, mas sim é Deus. Às vezes sim, lançamos palavras duras, pesadas, que machuca mesmo. Eu sei disso, eu sofro também. Mas depois é bonito de ver Deus cicatrizando aquela ferida que foi lançada, e a pessoa mudando de vida, sabe, se despertando para o Evangelho. Então o avivamento que vem do homem é esse. Olha, Deus está derrubando Golias que está na sua vida. Eles pegam a história, sabe, de Davi, encaixa certinho, conforme o sofrimento das pessoas. E o Golias que tem que cair por terra é esse que está na nossa vida, em nós. Você vê que o Novo Testamento, Jesus Cristo, ele fala que nós somos a luz do mundo, que a gente pode mudar uma vida, uma pessoa que está te perseguindo sim, que está te caluniando sim, mas através do seu comportamento, através, sabe, desse Golias, desses filisteus que querem se manifestar nas nossas vidas. É onde que a gente ganha as pessoas. Não falando assim: olha, essa pessoa que mexeu com você, vai ver na mão de Deus. Você vê que Jesus Cristo, ele vem com o Evangelho tremendo para a gente amar o próximo. Em Mateus capítulo 5, mas o coração dessa geração está tão endurecido que não entende. Parece que estão cegos, estão cegos e surdos. Vive de lendas
Mateus capítulo 5, versículo 40, versículo 38. Você pode ler para a gente, Elida? Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Pode ler em diante. Mas eu lhes digo: não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Você está vendo o Golias que tem que cair por terra? Você consegue entender o filisteu que tem que cair por terra? Pode ler em diante, guerreira. Versículo 40. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados dos estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê, e se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e até odeie... o 48, guerreira. Só isso? 43 até o 48, fazendo favor. Tá. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto aos que fazem bem, como para quem fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Versículo 47. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Então, você vê que eles vivem, sabe, o avivamento dos homens, que vem dos homens, doutrinas que vêm dos homens. É aquela que é pregado fábula. Você vê que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, fuja de fábulas, ensina o verdadeiro evangelho. Você vê que em Timóteo capítulo 2, versículo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele vai falar: e toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, a fim da gente dar um bom testemunho. Então, o Antigo Testamento é para a gente aprender com os erros dos nossos antepassados, e também aprender ali, viver conforme aqueles que andaram no caminho do nosso Deus Todo-Poderoso, não para ficar pregando assim fábulas, historinhas. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, eu peço para os irmãos irem lá. Hoje em dia, por exemplo, para atrair as pessoas para a igreja, vai, quarta-feira profética. As pessoas vêm para a igreja, só bênçãos. Sexta-feira do milagre. Esse não é o evangelho. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos... Vocês acharam? Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs sutileza. Presa, sabe o que é? Prender as pessoas. Assim, um ensinamento que vem de homens, doutrinas que vêm de homens. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui, ó, não segundo Cristo. Sacrifício, meu irmão, isso não pode sair das nossas vidas. Isso não pode sair das nossas vidas. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Eu não vou pedir para os irmãos irem lá, porque Paulo ele vai dizer que alguns estavam saindo depressa, sabe, desse ensinamento que Paulo estava trazendo. Meus irmãos, olha, uma coisa que eu não quero falar assim, que Deus não usa as pessoas para fazer milagre. Eu sei que Ele usa. Eu sei que tem igrejas que eu sou contra os ensinamentos.
os ensinamentos. Não sou contra, não vou falar que é demônio, não. A palavra fala que ninguém recebe uma autoridade se de Deus não for dada. Você entendeu? Ninguém vai receber uma autoridade se de Deus não for dada. Então eu sei que Deus, ele dá sim dons, mas infelizmente as pessoas começam a se gabar por conta desse dom e saem do verdadeiro evangelho. Você vê que Pedro, ele fala sobre isso em 2 Pedro, capítulo 1 em diante, que assim como surgiu nos tempos antigos falsos profetas, assim também haverá entre nós, homens que o soberano resgatou, entenda isso, que resgatou, trazendo sobre si, repetindo a destruição, e muitos seguirão por quê? Porque eles receberam um dom, mas assim, na doutrina, eles saíram, e sabemos que Deus, ele não, sabe, dom, ele deixa ali. Você vê que naquele dia, pessoas vão dizer, eu expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas, e ele vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles curavam, faziam prodígios e maravilhas. Então eu não vou nunca assim ser louco, falar não é Deus não que está operando assim maravilhas. Eu estou falando de ensinamentos, entendam isso. E olha aqui, em Gálatas capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: admiro-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou na Cuba e querem perverter. Assim também, meus irmãos, eu estava pregando sem saber de nada. Uma irmã veio falar para mim que outra irmã fica chamando para ir para a igreja, fala dos louvores. Não, lá os louvores é tremendo, lá o coral é grande, mas assim, eu não vejo eles falando assim da palavra. Você entendeu? Eu não vejo falando da palavra. Eles não falam, a palavra lá é maravilhosa, mas eles estão apegados em igrejas cheias. Não estou falando que seja de Laodiceia a igreja, eu não estou falando isso, mas eu não vejo falando da palavra, e querem tirar, não sabe no que está se metendo, é nas coisas de Deus, sabe, é difícil você pregar o evangelho para essa geração. Aí vem outras pessoas que não param em igrejas, andam perdidas, não têm uma vida de leitura, e membros, assim, tem que tomar um grande cuidado para não ser pastoreado por membros. Vocês têm que ser pastoreados pelo pastor, não por membros. Às vezes tem membros que estão perdidos, o evangelho ainda não entrou no coração, e não vai entrar, coração duro, só pensam em avivamento de homens, mas o avivamento que tem que estar no nosso coração é arrependimento, sabe, a mudança de vida, a transformação, é um coração sincero para com o irmão, não só para com Deus, mas para com o irmão também. E olha aqui, vos prego um evangelho que vai além do que vos temos amaldiçoado, meu irmão, é brincar com as coisas de Deus. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Meus irmãos, por isso que eu peço para os irmãos, eu rogo uma vida de leitura, senão vocês vão sim se deixar levar por outras pessoas, por conta que a palavra não vai estar no coração dos irmãos. Por isso que eu falo que vocês têm que ter um coração sensível e quebrantado para Deus, porque Deus sonda os nossos corações. Se o nosso coração for incrédulo, Ele permite sim as pessoas irem. Você entendeu? Então por isso que eu falo, é estar na palavra. Senão naquele dia podemos ouvir também: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você vê que em Filipenses capítulo, deixa eu ver se é Filipenses capítulo 4, vamos ver assim, vamos ver. Filipenses capítulo 2, deixa eu ver. Não é Filipenses, eu não anotei aqui, mas creio que é Efésios. Isso, Efésios capítulo 4, versículo 10 até o 14. A Elida vai ler para a gente, fazendo favor. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi Ele quem deu dom às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja.
Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Até o 14. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outras pessoas para caminhos errados. Assim também, meus irmãos, Deus, Ele, pela misericórdia, né, Deus, Ele tem agido de misericórdia na minha vida para me passar esse evangelho, para fazer os irmãos ficarem firmes, igual ela leu aqui no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Então, por isso que eu falo, é ter uma vida de leitura. Eu coloquei no grupo dos obreiros, sabe, do mesmo modo que Paulo, ele queria ir para Macedônia, queria ir para um lugar, o Espírito Santo não deixou. Ele queria ir para outro, em Atos capítulo 16, o Espírito Santo não deixou. Ele queria ir para outro, o Espírito Santo não deixou, até que Deus deu uma visão para ele, de um homem declarando: passa a Macedônia. Sabe, desde o dia que Deus abriu meu entendimento, me tirou, sabe, de uma prisão, que era uma religião, onde que eu estava cego. Eu queria, assim, ir para um lado, mas o Espírito Santo não deixou. Eu queria ir para outro, mas o Espírito Santo não deixou. Eu fui pastor da igreja do Edu Chaves. Essa igreja iria se fechar. As pessoas falaram para mim: abre uma igreja aqui, assim, já que você não concorda com os ensinamentos dessa igreja, né, abre. A moça daquele salão me ofereceu o salão por R$1.000. Meu coração se encheu de graça, porque eu falei assim: é aqui que Deus quer que eu fique. Eu orei e Deus falou que não. E eu respeitei. Eu poderia muito bem agir como, sabe, o homem na carne, mas eu falei assim: não, Deus, Ele falou que não. E aquela igreja se fechou. Daí nisso eu fui para outras igrejas e orava para Deus, e Deus não, até que Ele me enviou para a cidade soberana. Daí depois a Cris falou que ela orava para Deus enviar alguém que pregasse o evangelho. E foi aqui que Deus mandou ficar. Você vê que mesmo pregando, as pessoas me tiraram, mas Deus falou assim: olha, a porta que eu abri ninguém fecha. E Ele trouxe de novo, e eu continuo pregando o verdadeiro evangelho, né? Então aproveita esse tempo. Eu não sei qual é o agir de Deus, eu só durmo ali e fico assim, nós estamos numa guerra no mundo espiritual, sabe, pessoas querendo nos atacar, pessoas querendo nos destruir. Então aproveita, sabe, esse mocotó que Deus está nos dando, né? E deixa de comer miojo. Pregações que falam com o homem. Eu não tenho esse costume de ficar bajulando homem, nem mulher, né? Do mesmo modo que o apóstolo Paulo não tinha, né? Aqui você pode ver, assiste todas as pregações. É só ensinamento, é confronto. Machuca sim, mas toda ferida que Deus abre, Ele mesmo fecha. E eu vou mostrar na palavra de Deus ensinamentos doutrinas que são de Deus, não dos homens. E olha aqui, aqui mesmo, Gálatas, vamos voltar a Gálatas, capítulo 1. Versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, né? Não é assim para ficar namorando o homem. Não é assim para trazer o homem para o arrependimento, falando de Cristo, falando da graça derramada. Versículo 12: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Vou pedir para os irmãos irem em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Primeiro Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3.
pois a nossa exortação não procede de engano. O que eu tenho pregado não é engano. Vocês precisam acreditar nisso. Vocês precisam perseverar. Nem de impureza, nem se baseie em tolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, igual eu falo, eu fui aprovado pela misericórdia de Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Olha aqui, ó, Deus, Ele prova o meu coração. Ele vê a intenção do meu coração. Olha aqui no versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabes, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Assim também, quem ouve as minhas pregações, vê que eu não procuro ficar agradando um homem, mas sim o nosso Deus Todo-Poderoso. Pois quando eu faço um irmão, uma irmã entender o que é o Evangelho, e o irmão e a irmã se arrepender e começar a buscar ali o nosso Deus Todo-Poderoso com o coração limpo, eu estou agradando a Deus e não aos homens. Então assim, ó, avivamentos que vêm do homem são esses que eu estou passando. Pega esse ensinamento, depois assista novamente essa pregação no YouTube. E também tem ensinamentos que vêm de homens também, que é de alimentos, sim ou não? Ah, você não pode comer isso. Doutrinas que vêm de homens, você não pode comer aquilo. Eles pegam lá Levítico capítulo 11, versículo 7. Você vê que a igreja adventista tem isso. Você não pode comer carne de porco. Lá, se eu não me engano, nem camarão. Lá você pode comer. Mas o Evangelho do nosso Deus nos desprende dessas doutrinas. Em Mateus capítulo 15, versículo 11, você vê que Jesus Cristo ele fala assim: não é o que entra na boca que contamina o homem, mas sim o que sai. Em Atos capítulo 10, no versículo 9 ao 19, eu vou pedir para Elida ler. Você vê que Deus ele mostra todos esses alimentos que era proibido no Antigo Testamento para Pedro. Fala para Pedro: Pedro, come, porque Pedro estava com fome. Come, Pedro. Pedro, não vou comer esse alimento impuro, não. Deus oferece para ele 3 vezes: come, Pedro. Ele, não. Deus fala o quê? Não fala que é impuro aquilo que eu abençoei. Vou pedir para ela ler Atos capítulo 10, versículo 9 ao 15. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Até o 14, amém? Meus irmãos, tem doutrinas que falam de roupas, né? E entenda uma coisa: primeiro Deus ele quer trabalhar no coração. Primeiro Deus quer trabalhar no coração, assim, das pessoas. Tem muitas igrejas que julgam às vezes a roupa do irmão, da irmã que está vindo, mas ainda não teve aquele encontro, está querendo buscar, sabe, ainda não reconheceu, ó, essa roupa aqui, assim. E tem muitos irmãos que julgam. Mas assim, entenda uma coisa: o batismo sim é arrependimento, é descer as águas, mas isso não quer dizer que já é uma conversão. A conversão vem com o tempo. Com o tempo. Você vê que Pedro, ele era batizado, mas 3 anos e meio não era convertido. Jesus Cristo vai falar para ele: Pedro, quando você se converter, ajude os seus irmãos. Então a conversão vem com o tempo.
E muitas pessoas têm essa doutrina assim, sem entender o que é o Evangelho. Você vê que no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai falar para a gente, para aqueles que estão fracos na caminhada. E às vezes uma palavra, deixa que o Espírito Santo vai conduzindo. Às vezes uma palavra, você quebrou tudinho aquela pessoa. Então, por exemplo, você tem que saber manusear a palavra de Deus, para não matar também, não afastar a pessoa de Deus. E com o tempo Deus vai tirando. Igual eu falo, se você ser luz, automaticamente essa pessoa vai querer se espelhar em você, assim ou não? Né? Se você der o exemplo, automaticamente as pessoas vão se espelhar em você. Porque a pessoa, isso é uma tendência que acontece mesmo, isso acontece mesmo. Quanto mais a gente está junto, mais a gente acaba pegando um jeito um do outro. Sabe, às vezes o falar, a gente vai passando assim para os irmãos. Então, eu quero que os irmãos abrem agora a palavra em Mateus capítulo 23, que tem doutrinas que são de homens. O versículo é o 25. Mateus capítulo 23, versículo 25. Posso ler? Amém? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpa o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Né? Então aqui, ó, primeiro tem que estar limpo aqui. O que adianta às vezes as pessoas, você já viu pessoas assim, cheias de saiona, ternão e gravata, mas aqui dentro podre, só fazendo mal para as pessoas. Já viu pessoas assim? Sim ou não? Ou só eu que vejo? Mas agora, quando você está limpo aqui, você pode ter certeza que o resto vai estar limpo também. É assim que Pedro fala para as mulheres, né, que em vez de ficar usando joias, roupas, cabelos arrumados, limpa primeiro aqui. Não adianta nada, tá bonitona para o homem, mas feia para Deus. Não adianta nada você estar bonitão para o homem, mas feio para Deus. Então são doutrinas que vêm do homem, doutrinas que vêm de Deus já é diferente. Você precisa estar limpo aqui, ó. É no seu coração. Você vê que aqui mesmo ele vai falar que eles são sepulcros, que por fora é bonito, mas por dentro são podres, estragados. Assim também, muitas pessoas por fora mesmo. Às vezes pode até estar aqui na igreja, também pode até ser membro dessa igreja. Às vezes anda bonito, mas por dentro é só rancor, só raiva, sabe, menininhos, esses ciúminhos, podre por dentro. Eu não vejo, mas Deus ele vê. E no reino de Deus, no reino dos céus não entra. Você consegue entender isso? Por isso que eu falo, devemos purificar isso aqui, é o coração. Devemos purificar o coração. Então tem doutrinas que são de homens. Agora eu vou falar do avivamento dos demônios. Eu falei do avivamento de Deus, eu falei do avivamento do homem, falei de doutrina do homem, tanto de alimento como de roupa, né? Colossenses capítulo 2, assim, até lembro, tem uma igreja também, os mormons, café você não pode tomar. Café você não pode tomar, né? Se não me engano, já ouviu, Tati? Os café você não pode tomar. E eu quero trazer aqui, vamos, Colossenses capítulo 2, versículo 20. Quebrando. Para a gente entender a perseverança da doutrina dos apóstolos. Se a gente não mencionar isso, às vezes as pessoas não abrem um leque, né? Não entendem o que é uma doutrina dos apóstolos. Você quer pegar meu carro? Ô William, pega meu carro, pode deixar ele aí. Isso, pega a chave do meu carro lá, fazendo favor. Isso, fazendo favor. Ó, Colossenses capítulo 2, versículo 20. Você quer ler para mim, fazendo favor? É ali até o... Eu vou ler aqui, ó. No versículo... Eu vou ler na Almeida corrigida, porque aí no versículo 20 vai dizer assim: se morremos... Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses
no mundo vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como com culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rico. Você lê para mim o versículo 23, só para me mudar aqui, fazendo favor. Lê do 20 até o 23. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Não obedeçam mais às regras como estas. Não toque nessa coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Versículo 23. De fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Então, tem doutrinas que são de homens. Até mesmo, às vezes, por exemplo, tem a igreja adventista, guardar o sábado. Tem que guardar o sábado. Doutrinas que vêm de homens. Festas, às vezes tem igreja que está naquelas festas que eu falo para os irmãos não participar, que é Yom Kippur, Shana Tová, né, que eram festas que representavam a vinda de Cristo. Cristo já veio. E quem faz isso são judeus. Judeus não crê no nascimento de Cristo. Então quem faz, Paulo mesmo fala isso em Gálatas, né, que aqueles que têm essas práticas da circuncisão, eles estão deixando a cruz de lado. Você entendeu? Eles não estão vivendo o sacrifício. Então aqui, já que nós estamos em Colossenses capítulo 2, lê para mim o versículo 16. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e a festa da lua nova, e o sábado. Hoje nós guardamos, é todos os dias, meus irmãos, não é apenas o domingo, é todos os dias, né? Domingo a gente se reúne, mas é todos os dias que devemos guardar, devemos viver o hoje, conforme está em Hebreus capítulo 3 em diante, que fala, se hoje ouvir a palavra de Deus, amém? Então, agora vamos para o avivamento de demônios. Eu citei Mateus capítulo 13, que fala do joio e do trigo, né? Que Jesus, ele plantou o trigo, que é o arrependimento, que é ali transformações ali de vidas, né? Pessoas se santificando, pessoas buscando o reino de Deus, assim, pessoas deixando de viver mesmo para Cristo viver. É igual o Colossenses, nós estamos em Colossenses. Eu vou ler Colossenses capítulo 3 aqui, aproveitando que eu estou aquaqui. Então, versículo 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui debaixo, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha aqui, prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejos malignos e avareza, que é idolatria. Por esta causa que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então o diabo sabe o que faz, vem a ira de Deus, e por isso que eu estou falando, ele é o joio. Você vê que o homem dormiu, né? E aonde que ele começa a trabalhar? Quando o homem dorme no evangelho. Eu até mencionei no grupo dos membros, meus irmãos, e isso é forte para estar passando para os irmãos. Você vê que aquele eunuco, ele estava no templo, né? Vamos dizer ali, ensinamentos de demônios, o que Jesus Cristo vai falar para os judeus, assim, vós é o filho do diabo, o diabo que é o vosso pai, né? Você vê que aquele eunuco, ele sai do templo, ele estava adorando, mas ele tem a curiosidade ali, no deserto, para meditar na palavra de Deus. E naquele tempo não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha Facebook,
Mas ele estava ali, ó, querendo conhecer mais de Deus. E Deus enviou Felipe. Hoje nós temos, meus irmãos, a internet que vem para nos ajudar. Sabe, você tem um YouTube ali para tirar qualquer dúvida. O Google, sabe, que vem tirando qualquer dúvida, que as pessoas não têm essa curiosidade, sabe, de pesquisar. É onde que o homem está dormindo. Por isso que ele come o joio, ele come prato feito. Lucas capítulo 4, versículo 6 em diante, você vê que o diabo, ele usa o que? Riquezas, para tirar as pessoas de Deus. Você vê que ele fala para Jesus, ó, se você prostrar e me adorar, eu te dou todas essas coisas. Assim também, você vê que hoje no evangelho, que é pregado nos tempos de hoje, a doutrina que eles perseveravam, é aquela ali, ó, você tem que se contentar com o que você tem. Chegava ao ponto deles repartir com outros irmãos. Hoje não, eles têm pregado, olha, você tem que ser rico, se você não for rico, Deus não está com você. Colocando idolatria no coração das pessoas. Por isso que as pessoas nunca estão satisfeitas. E quando elas não estão satisfeitas, o que o diabo ele tá fazendo? As pessoas murmurando. Eu não aceito isso, eu sou servo de Deus. E Deus lá em cima irado, e o diabo, isso aí, ó. Olha o seu povo aí, que o Senhor derramou sangue. Mas a ovelha de Deus vai ouvir a voz dele. Os bodes não, meus irmãos. Não, os bodes não vai ouvir. Os bodes vão se achar a última bolacha do pacote. Os bodes vai se achar, não, Deus está fazendo isso na minha vida. E naquele dia Jesus Cristo vai aparecer, vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles vão chorar, faça isso não faça isso não, comigo. Mas já vai ser tarde, Ó, em Timóteo capítulo 1, peço para os irmãos irem. Timóteo, capítulo 4, perdão, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Estamos falando de avivamento de demônios agora. Vai dizer assim, ó, no versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, doutrinas de demônios. Eu lembro, meus irmãos, que uma vez eu fui numa igreja e eu sempre quis estudar, assim, conhecer tese. Eu via pessoas falar, como eu não era pastor ainda, mas eu queria pesquisar. Falei, fulano está falando de tal igreja, eu vou lá nessa igreja e vou fazer estudo. E ia mesmo, Tati, fui na igreja, assim, eu fui na igreja, assim, estava lá fazendo, aí tinha estudo, escola dominical, e eu participei, assim, nesse curso. No início eu fiquei quieto mesmo, estou na casa deles, né, assim, eles passando ensinamento, e lá, assim, tinha coisas que eu falei, isso daí não bate com as escrituras, mas mesmo assim, o rapaz estava ministrando, eu ficava lá, no outro dia eu ia de novo, e anotava ali. E teve um dia, minha mãe até estava nesse dia, minha mãe estava fazendo também junto comigo, ela não me deixa mentir, assim, não me deixa, não posso nem mentir, mas assim, o rapaz, em vez de dar o curso, ele falou assim, olha, vocês estão com uma oportunidade, para vocês tirarem dúvidas. Aí eu falei assim, para que ele falou isso? Eu até brinquei com ele, eu falei assim, olha, tem um ventilador, se eu fosse você, ligava esse ventilador aí, porque você vai suar comigo, hein? Ele brincou, ele pensou que, mas eu tinha o costume de ler, e eu falei para ele assim, vocês falam de guardar o sábado, se as escrituras, né, assim, já, o sábado representava o descanso, você vê que Jesus Cristo descansou no sábado. Aí falei do Colossenses capítulo 2, versículo 16, ele ficou assim, não soube, ele tentou ali, aí eu falei assim, não, eu tenho mais outra pergunta para vocês, já que você falou, você me deu essa permissão, e eu preciso entender. E eu falei assim, vocês falam que quando a gente morrer, a gente fica dormindo, assim, mas as escrituras não falam isso. Você vê que aquele rapaz na cruz, Jesus Cristo fala o que para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Daí ele não soube ali, sabe? Ele ficou irado, me tirou depois do grupo, né? Assim, me bloqueou no WhatsApp, né? Mas assim, por isso que eu quero pedir para os irmãos lerem 1 João capítulo 4.
versículo é o primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então você vê que o texto mesmo fala, provai. E como a gente prova, meus irmãos? É tendo uma vida de leitura. É assim, tudo que eu pregar. Quando eu falo isso, até me coloco à prova mesmo. Vocês ir lá, meditar, sabe, pesquisar. Porque as pessoas não têm noção, as pessoas falam assim, eles vão prestar conta. Não, você vai prestar conta também. Quem está com esse microfone, ele tem um poder, meu irmão, entenda isso. Pega essa visão, como diz a geração. Ele tem poder de levar o corpo para Deus e tem poder de levar o corpo para o inferno. Quem está com essa palavra aqui, pode ser trigo, o trigo leva para Deus, mas pode ser joio que leva para o inferno. Por isso que Jesus Cristo fala, tanto em Mateus capítulo 7, no versículo 15, e também em Mateus capítulo 24, no versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. Para isso é necessário você ter uma vida de leitura. Amém, meus irmãos? Aos pouquinhos eu falei da perseverança dos irmãos na doutrina dos apóstolos. Domingo eu vou trazer a parte 3 desse ensinamento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Podem ficar de pé. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Era necessário trazer esses avivamentos do homem, doutrina de homens, avivamentos de demônios e doutrina de demônios. Você vê que, por exemplo, demônio faz pessoas adorarem imagem, estátua de Maria, né? E assim vai, até mesmo a de Jesus, imagens. Você vê que essas mesmas imagens é usada num candomblé, a de Maria lá, e assim vai diante. Até mesmo Jesus está lá no de demônios, ensinamento de avareza. O diabo ele sabe, é ensinamento dele, é doutrina dele. Não, rico. Estou falando que Deus ele não dá riqueza. Deus ele dá, mas vem dele. É dele. Mas o diabo ele coloca ali doutrina. As pessoas, não, você precisa ser. Ele vai tudo contra a palavra de Deus, né? Ele se transfigura em anjo de luz. E eu falo assim, meus irmãos, o joio e o trigo, ele é muito parecido. Se as pessoas não tomar cuidado, elas caem. Por isso que ele vai falar, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a minha vontade. Por isso que ele vai falar, ele vai dizer assim, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É poucos que conseguem sair, sabe, do joio e permanecer no trigo. Eu prefiro ser, meus irmãos, a igreja aqui de Apocalipse, só capítulo 3. E eu também prefiro ser eu pensei que eu não iria mais pregar por conta, sabe, dos ataques. Eu lembro que uma igreja estava pregando assim, e a voz alta assim, eu estava no apartamento da minha mãe, e ele falava bem essa palavra aqui, no versículo, capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças. Assim eu me vejo às vezes, eu me vejo com poucas forças, mas eu falo assim, mas mesmo assim eu persevero, eu não fico procurando um atalho, sabe, para me fortalecer, né? Minha força está no Senhor. Você entendeu? Então eu sempre me espelho nessas igrejas. Amém, meus irmãos? Trazendo a doutrina do nosso Deus Todo-Poderoso, o Evangelho genuíno. Amém, glória a Deus. Então domingo a gente vai dar continuidade. Amém, glória a Deus. Aqui todo mundo já é de Deus. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador? Genuíno. Sobe aqui. Eu vou dobrar o meu joelho assim. Peço para o irmão também dobrar o joelho, pode ser? Coloca a mão no seu coração. Estendam as mãos para cá. Repete junto comigo, Gabriel. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua poderosa palavra que quebrantou o meu coração. Eu quero andar nos teus caminhos. Que o Senhor venha me guiar. Que o Senhor venha me livrar de todo o engano. Em nome do Senhor Jesus. Não somente na minha vida, mas na vida
dos meus familiares. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar agora. Papai amado, vivo santo fiel, eu oro pela vida do Gabriel e da sua família, da sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha fortalecer ele nesta caminhada. Que o Senhor venha estar mostrando, Deus Todo-Poderoso, que está em oculto aos olhos de muitos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, Pai, usar ele poderosamente também para estar abençoando outras pessoas, outras famílias, através, Pai, do chamado que o Senhor tem na vida dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Amém, Gabriel. Vamos aplaudir o nosso Deus. Posso dar um abraço, guerreiro? Amém. Uma cruz pesada carreguei. Seja bem-vindo, viu, Gabriel? Vamos falar aqui, seja bem-vindo à família de Atos. Quer falar alguma coisa? Eu ia pedir para você fazer uma oração para minha mulher. Faça sim, faça sim. Eu vou fazer uma oração assim que terminar o culto aqui, pode ser? Meus irmãos, o irmão que for entregar o seu dízimo, a sua oferta, separa, né? O irmão que quer estar nos ajudando com esse evangelho genuíno, com esses ensinamentos, através do dízimo, através de oferta, o número do Pix é 47 562 008 1000 ao contrário 05. Vou repetir: 47 562 008 1000 ao contrário 05. Igreja de Atos, palavra de vida. Vem que o nosso Deus, que é riquíssimo, que Ele venha te abençoar mais e mais, te dando sabedoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você venha multiplicar aquilo que o nosso Deus já abençoou. Amém, meus irmãos? Quem for entregar pode colocar na arca. Enquanto isso, o irmão William e a Elida vai louvar. William. Mesmo se você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Glória a Deus. Meus irmãos, lembrando que amanhã teremos o encontro de mulheres. Letícia, amanhã, às 7 horas, né, Lida? Vai ter um encontro de mulheres, né? Você vai estar ao lado das mulheres aqui da Igreja de Atos. Amém? E lembrando que dia 25, dia 26, dia 27 de agosto teremos um encontro com Deus. Amém? 3 dias, assim, impactante. É R$160. E o irmão que puder estar abençoando, né? Um irmão, assim, pode estar abençoando, né, Laís? Pode estar conversando com a Laís, ó, eu não vou não, mas eu vou abençoar. Tem irmãos que eles não têm condição de estar indo. E se o irmão puder estar abençoando, é bênção, tá bom? Vamos finalizar. Abre bem os braços e as mãos em forma de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, as ricas, as eternas comunhões, consolações do Espírito Santo esteja com você, meu amado, e com você, minha amada, não somente aqui, mas em casa, no trabalho, onde o irmão e a irmã estiver, que todas as pessoas venham ser contagiadas, transformadas, através da luz que há em nós, através do nosso testemunho, através das palavras que Deus colocará nos nossos corações, que Ele já colocou, em nome do Senhor Jesus, não somente hoje, não somente amanhã, mas eternamente. Amém. O Senhor é o nosso pastor, agindo Deus, e se Deus é por nós, ninguém. Vamos aplaudir o nosso Deus.